Povo, bora responder essa questão aqui, ó. A produção industrial de amônia foi idealizada pelo alemão Fritz Haber durante a Primeira Guerra Mundial e posteriormente desenvolvida pelo também alemão Karl Bosch. Nesse processo, a amônia é obtida por meio da reação entre nitrogênio e hidrogênio, conforme a reação a seguir, não balanceada. Tá aí, beleza? O gráfico abaixo apresenta as porcentagens de amônia em equilíbrio com os gases nitrogênio e hidrogênio. A partir da análise do gráfico e dos conhecimentos a respeito, a produção de amônia assinala a alternativa correta. Galera, olha só, esse gráfico, esse tipo de gráfico, é uma questão, vamos dizer assim, que aparece muitas vezes em várias provas e para várias coisas, não só para química. E é interessante você pensar que, na verdade, é um acúmulo de gráficos. Tudo bem? Essas várias curvas e tal, você tem que pensar isso. É como se fossem vários gráficos colocados em um lugar só. E aí o que você tem que pensar aqui, ó? A temperatura, tá certo? É porque aqui, na verdade, a gente vai ter três fatores. Normalmente nos gráficos a gente só tem dois. A gente tem a porcentagem de amônia, tudo bem? Que está 600, 700, tudo bem? Então nós temos aqui alguns fatores diferentes aqui, tá bom? Então você tem que pensar justamente isso. Nós temos vários fatores, é como se fossem várias informações obtidas aqui. Primeira coisa que a gente pode observar aqui é justamente a temperatura, beleza? Vamos pegar uma pressão de 200, só para a gente pensar aqui. A gente tem a 200, né, que seria a pressão fixa. A 700 seria uma porcentagem bem baixa, a 600 aqui um pouquinho maior, a 500 maior um pouco, 400 maior. O que está acontecendo? Eu estou diminuindo a temperatura e estou aumentando a quantidade de amônia. Se eu estou diminuindo a temperatura e estou aumentando a quantidade de amônia, isso quer dizer que a temperatura desfavorece. Ou, se você preferir, reduzir a temperatura aumenta a quantidade de produtos. Isso quer dizer que essa reação aqui, ó, essa reação, ela tem um ΔH, positivo, ou seja, é uma reação uma reação exotérmica, perdão. Ela tem um ΔH negativo. Ela tem um ΔH menor que zero. Um ΔH pela diminuição da temperatura. Reduzir a temperatura favorece a reação. Tudo bem? Diminuir a temperatura favorece a reação acontecer. Tranquilo? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso aqui. Diminuir a temperatura favorece porque ela é uma reação exotérmica. Tá bom? Ela é uma reação exotérmica. Beleza? Então tá, já descobrimos uma informação aqui. Se o sentido para a direita é exotérmico, o sentido para a esquerda, o sentido inverso, vai ser endotérmico. Tudo bem? O sentido para a esquerda é endotérmico. Beleza. O que mais que a gente pode pensar aqui? Aumentar a pressão aumenta a porcentagem. Por que aumentar a pressão aumenta a porcentagem? Porque se você olhar aqui, por exemplo, para a mesma temperatura, vamos pegar aqui, ó, a temperatura, por exemplo, de 600. Tá aqui, ó, temperatura de 600. Quando a pressão era 200, deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar esse monte de risco aqui para a gente ficar aqui, ó. Estamos analisando o gráfico a 600, tá bom? O gráfico a 600 aí. Quando a pressão era 200, a porcentagem era mais baixa. Quando foi para 400, aumentou. Beleza? Quando foi para 400, aumentou a porcentagem, foi quase em 20. Quando foi para 600, passou do 20. Beleza? Passou de 20. Quando chegou em 800, aumentou mais ainda, ou seja, aumentar a pressão aumenta a porcentagem. Por quê? Se nós fizermos o balanceamento seria o seguinte, coloca 3 aqui no H2 e 2 aqui no NH3. Lembrando que essa é uma reação em equilíbrio, então a seta tem que apontar para os dois lados, né? A seta tem que apontar para os dois lados. Quando a reação está em equilíbrio e tem gases, o aumento da pressão desloca para o lado de menor número de mols. Nessa reação, nós temos 4 mols de gás no reagente e 2 no produto. Então, aumentar a pressão favorece a formação da amônia, favorece a formação do produto. Beleza? Então, nós temos esse raciocínio aqui também, analisando o gráfico. Tá bom? Vamos analisar agora as alternativas para a gente ter mais alguma coisa. Se precisar, a gente volta no gráfico. Tá assim, letra A. A produção de amônia pelo método de Haber-Bosch corresponde a um processo endotérmico? Não, né? ΔH ele é negativo. Eu coloquei o sinal errado, né? Coloquei o sinal de menor, de maior. O sinal é de menor aqui, ó. Então, nós temos uma reação, um ΔH menor que zero. Coloquei o sinal errado. Menor que zero. Então, é negativo, tá bom? Sinal negativo. E o processo é exotérmico e não endotérmico.
Beleza? Eu tinha colocado sinal negativo, né? Sinal errado lá. Então, ΔH é menor que zero, negativo, ele é exotérmico. Ele é desfavorecido com a pressão aqui, tudo bem? Ele é desfavorecido com a pressão. Letra B. O aumento da pressão do sistema faz com que ocorra uma redução da produção de amônia. Acabei de mostrar no gráfico que não, né? O aumento da pressão faz o quê? É um aumento na produção de amônia. Também está errado. Letra C. A retirada de N2 no sistema favorece o deslocamento da reação no sentido da reação direta. Vamos lá. Quando a gente aumenta uma substância, a gente vai para o lado oposto. Quando a gente retira uma substância, a gente vai para o lado da substância. Então, a retirada de N2 desloca para o lado do N2. Ou seja, para o lado do quê? Do sentido inverso. E não para o sentido direto, não para a direita, foi para a esquerda. Então tá errado a letra C. Deve ser a letra D a resposta então, né? Letra D. O catalisador frequentemente utilizado nesse processo é o ferro metálico. Aí você fala assim, sei lá, tá certo, tá errado? Não sei. Faça a menor ideia. Se você sabe, você vai olhar, geralmente você vai ver que você vai olhar, né, que existe sim o ferro metálico, é usado muitas vezes como catalisador. Mas e se na hora da prova você não soubesse? Você fala assim, não sei, põe interrogação. Você colocando interrogação em uma alternativa, a questão pede o correto. Você tem certeza que as outras alternativas estão erradas? Então, possivelmente a resposta é a que você ficou na dúvida. Deu para entender, gente? Você tem que fazer esse processo de raciocínio na questão também. Ficou na dúvida numa alternativa. As outras você tem certeza que está errada. Você vai fazer o quê? Marca aquela ali que você ficou na dúvida. Possivelmente é porque você está com falta daquele conhecimento ali. Tá bom? Você acabou de adquirir agora, ó, o ferro é frequentemente utilizado, né, como catalisador na síntese de amônia pelo processo de Haber-Bosch. Pronto. Deu para entender aqui? Então, acabamos de aprender uma coisa aqui. Se você já sabia, ótimo. Você conseguiu responder a questão já previamente, com conhecimento prévio. Se não, acabou de adquirir um conhecimento aí. Ok? Então, resposta nossa, letra D. Tá bom? Letra D que fica sendo a nossa resposta aqui. Tranquilo, povo? Vamos continuar aqui com as questões, então. Vamos continuar com as questões aí, povo.